Olá, como é que vai você? Tudo bem? Eu quero trazer um assunto muito importante agora nesse momento para você. Você sabia que muitas vezes a dificuldade para emagrecer pode ser um distúrbio alimentar emocional e não biológico nem orgânico? Olha, eu vou contar uma história para você de uma mulher, de uma cliente, por volta dos seus 40 anos, que estava tendo dificuldade para emagrecer. E na vida dela, ela tinha levado uma vida de atleta, né? Uma vida com um bom ritmo de exercícios, de alimentação. E quando ela chegou próxima aos 40 anos, em torno de, se eu não me engano, em torno de 37 anos de idade, ela desenvolveu um distúrbio alimentar que fez com que ela pegasse, dos seus 37 aos 40 anos, cerca de 25 quilos. E ela não conseguia emagrecer de forma nenhuma. Tentava e não conseguia. E olha que ela era uma pessoa que tinha, tinha tido uma vida de atleta, de alimentação ali balanceada. Mas ela não conseguia emagrecer. Nesses 3 anos ela engordou o que ela nunca tinha engordado na vida dela toda. E passou por vários especialistas na área de nutrição, é, de exercícios físicos, né, profissionais na área, e não conseguia. Ela não conseguia manter ali, voltar a ter um padrão alimentar, enfim, que pudesse proporcionar com que ela emagrecesse novamente. E aí ela procurou a nossa ajuda. E eu vou contar aqui, eu não estou falando o nome da nossa cliente, então posso contar essa história. Poderia ser a sua história que eu estaria contando aqui agora, algo que aconteceu com você, né? E talvez você se identifique com isso, ou conheça alguém que se identifique com isso. Mas ela tentava emagrecer e não conseguiu. E no nosso tratamento com a hipnose, nós descobrimos que, na realidade, quando se trata de causas emocionais, a gente não trata o fator do, por exemplo, o que está acontecendo. Por exemplo, ela tinha um distúrbio de alimentação, distúrbio alimentar. A gente não trata o distúrbio alimentar, né? A gente não trata o sintoma, a gente trata a causa. O que é que está fazendo ela a ter esse sintoma? Então, assim, a gente não vai em busca do sintoma, e sim da causa. E na busca da causa, nós descobrimos algo muito interessante que aconteceu na vida dessa cliente. Nós descobrimos, né, o falecimento do pai dela. E o falecimento do pai dela, o que aconteceu foi muito interessante, porque quando nós trabalhamos com essa questão de trabalhar as emoções, os distúrbios, nós temos uma conversa direta com o subconsciente da pessoa. Né? Você vai estar com o seu consciente ativo o tempo todo, mas existem informações que só o seu subconsciente tem, só o subconsciente do cliente tem, informações que ele guarda ao longo dos anos. E a nossa mente, principalmente o subconsciente, nós hipnólogos costumamos a falar que é como se fosse uma criança de 3 anos. É como se fosse o super-homem de 3 anos. Ele tem muito poder, mas muitas vezes ele não mede muito bem as consequências do que ele faz. E para te proteger, para nos proteger, o nosso subconsciente pode trazer algumas patologias, alguns problemas para as nossas vidas que só ele mesmo vai poder resolver. E desta forma, ali na análise, nós descobrimos muita coisa relacionada a isso e tivemos uma conversa ali com o subconsciente da pessoa. E com o subconsciente nós descobrimos que certo dia, no funeral do pai daquela mulher, ela tinha, na realidade, tempos atrás, ela tinha discutido com o pai. Algo talvez simples, né? Talvez de não muita relevância, mas fato é que ela discutiu com o pai e eles não fizeram as pazes. Eles não conseguiram fazer as pazes em tempo, né, hábil. E o pai faleceu sem eles fazerem as pazes daquela discussão. Resultado é que no dia do funeral, no dia que o pai dela estava sendo ali velado, ela não conseguia encarar ali o pai, ou seja, o corpo do pai ali naquela sala. O que é que acontecia? Ela saía daquela sala e ia para uma antessala onde tinha alimentos, café, bolo, suco, chá, para que as pessoas que estivessem ali no funeral passassem a noite.
e ela não conseguia ir para a sala que o pai estava. Toda vez que ela chegava, ela relatava que toda vez que ela chegava, ela olhava para o caixão, ela olhava para a face do pai e era como se o pai tivesse com raiva dela, tivesse chateado com ela, tivesse de alguma forma ali reprimindo ela de alguma forma. Ela não conseguia olhar para o pai. E dessa forma ela ficou na outra sala por horas sem conseguir estar presente ali perto do pai. Nós descobrimos que ela carregava uma culpa de não ter feito as pazes com o pai. E sentia que o pai tinha ido embora chateado com ela. O que é que acontece? O subconsciente dela, para a proteger daquela situação, levava ela para outra sala, falava, fique aqui, fique comendo, tente conversar com outras pessoas, tente se distrair, se alimentando, tomando café, comendo bolo, chá, enfim, tudo que tinha ali, para que você não olhe para o seu pai e ele esteja ali com uma face. Ela relatava que ela olhava para o pai, era como se o pai tivesse de cara fechada para ela. Fato é que essa situação aconteceu, passou, mas o subconsciente dela trouxe para a mente dela para que ela não ficasse pensando no pai. Ou toda vez que ela passasse por uma situação que fosse um pouco difícil de ser resolvida, ou que ela não conseguisse resolver, ela se retirasse para se alimentar, ela se retirasse para comer e se distrair. E dessa forma ela começou a viver. E ela tentava fazer dietas, ela tentava fazer exercícios, mas o subconsciente dela sempre trazia para aquela cena de que ela precisava comer, comer e comer para não estar diante do pai, ou daquela situação que ela se encontrava no dia do funeral do pai. Com isso, ela adquiriu um distúrbio, na realidade, um distúrbio, um transtorno alimentar, emocional. Isso é o fato. Esse transtorno emocional, esse transtorno alimentar era emocional, de fatos emocionais. Então, ela tentou de várias formas, na academia, alimentação, enfim, a alimentação adequada, e não conseguia emagrecer. Ela sempre saía da dieta, ela não conseguia levar adiante. Mas nesse dia, como foi que nós tratamos essa pessoa, essa mulher? Nós conseguimos identificar a causa, né? Não apenas o sintoma, que era comer, né? Demasiadamente, comer sempre que ela não se sentia bem. Mas conseguimos identificar a causa daquilo. Como é que nós tratamos isso? Bom, o que ela precisava era fazer as pazes com o pai. Era ter a certeza de que o pai partiu bem com ela. Pelo que eu entendi, eles não tinham uma vida ruim, um relacionamento ruim, mas naquele momento estavam passando. Quantos não passam por isso? Então ela precisava resolver esse aspecto emocional. Nesse transe hipnótico, nesse programa, né, que nós fizemos de tratamento com ela conseguiu ali, né, eu não vou explicar pormenores, né, eu acho que eu estou falando até para hipnólogos, muitos hipnólogos aqui que assistem nossos vídeos, mas nós fizemos ela ter um diálogo com o pai. É como se antes daquele momento do funeral, ela tivesse tido a oportunidade de conversar com o pai. Eles fizeram as pazes ali naquela conversa que ela teve com o pai a perdoou, ela perdoou o pai, os dois fizeram as pazes, e aquela situação ruim que ela estava vivendo, de que o pai tinha partido sem eles terem feito as pazes, foi resolvida. Por quê? A nossa mente subconsciente ou inconsciente, ela não entende se o que nós estamos vivendo é presente, passado ou futuro, se é real ou se é fictício. Quer ver uma prova disso? É se você está assistindo um filme, e nesse filme, talvez seja um drama, está passando a vida de uma pessoa que está passando por uma situação difícil, e aquela pessoa talvez venha a falecer naquele filme. Você já notou que você fica triste com a pessoa que faleceu? Ou às vezes é um episódio que te deixa muito eufórico, alegre, e você se sente alegre pelo que está acontecendo no filme. Isso é porque o seu subconsciente, a sua mente, ela não consegue interpretar que aquilo ali é ficção. Ela simplesmente entende da seguinte forma: se está acontecendo, eu tenho que manifestar reações no organismo para me preparar, para preparar você para o que está acontecendo na sua frente. Então, seja um filme, seja uma história contada, alguém te contando uma história triste, você vai ficar triste. Desta forma, o subconsciente dela não sabia distinguir se as pazes que ela fez com o pai era real ou era fictícia. Então, ele acreditou que ela fez as pazes com o pai.
Nisso foi tirada aquela carga emocional que ela estava vivendo. Aquela carga de não poder ter feito as pazes com o pai. Aquilo foi sanado. Posteriormente, quando ela foi ressignificada naquelas emoções, nós voltamos novamente ao dia do sepultamento do pai. E aí ela entrava ali naquela sala onde o pai estava e eu perguntava, como você se sente? Ela, não, eu me sinto muito bem. E como está seu pai? Não, ele parece que está ótimo. Olhe para o rosto dele. Eu olhava para o rosto dele. O que é que você vê no rosto dele? Não, ele está muito contente, ele está muito feliz. Ele foi em paz. E como é que você acha que está o relacionamento entre vocês dois? Ela, não, está ótimo, está maravilhoso. Então a mente dela entendeu que não havia necessidade para que aquelas emoções fossem afloradas. Desta forma, o subconsciente dela não impulsionava a tomar outra atitude para reverter a situação de não ter feito as pazes com o pai. Aí nisso, nós ressignificamos e imaginamos ali naquele momento. Ela imaginou que ela estava ali na frente do pai, não ia constantemente na outra sala para se alimentar, que não havia essa necessidade, e simplesmente ela estava ali, abraçou o pai, se despediu do pai, atendeu as pessoas, os outros familiares e amigos que estavam ali, e o sepultamento foi feito. E essa carga emocional a qual ela vivia foi desfeita, foi ressignificada. E esse distúrbio emocional de alimentar emocional, ele foi desfeito. O que é que acontece? Qual o resultado? Logo após esse tratamento, ela fez uma simples dieta, conseguiu manter a dieta, voltou para a academia, voltou para os seus exercícios físicos e em torno de 6 meses, ela já tinha perdido praticamente todo aquele peso que ela tinha adquirido ao longo de 3 a 5 anos, mais ou menos. Ou seja, um distúrbio alimentar de patologia emocional. É isso que estava acontecendo com ela. Da mesma forma, não vou contar a história agora, mas de uma cliente que teve um relacionamento desfeito e tempos depois ela viu, né, o seu ex com uma outra mulher que na concepção dela não era tão bonita quanto ela era. E ela também buscava uma aparência física muito legal. E ela, depois que ela viu o ex dela com essa mulher, ela começou a não se cuidar tanto. Ela começou a não se cuidar bem, como era antes, quando estava com ele. E nisso engordou e não se cuidava bem. Pegou bastante peso. E depois descobrimos que o subconsciente dela estava a protegendo. O subconsciente, olha só as peças que o nosso subconsciente traz. O subconsciente estava falando para ela, olha, não tem necessidade de você se cuidar tanto. Porque você se cuidava tanto, mas, no entanto, ele te deixou. No entanto, ele está com outra. E na concepção dela, essa outra pessoa não era bonita como ela. Então, assim, o subconsciente falou, olha, não adianta ficar bonita. Então, vamos manter um padrão. Mas o subconsciente dela derrubou a autoestima. O fato é esse. O subconsciente derrubou a autoestima dela. Porque achava que a autoestima dela tinha sido o fator de que ele tinha se afastado, se separado e terminado ali aquele relacionamento. Então, assim, essas são as peças que o nosso subconsciente nos traz, nos prega, mas achando que está fazendo a coisa certa. E com isso, ele nos traz distúrbios emocionais que afetam a nossa vida como um todo. Tá? Eu espero ter te ajudado. E se você se identifica com algum desses fatores ou com algo parecido, talvez não seja na área do emagrecimento, talvez seja na área do aprendizado, talvez seja um outro tipo de transtorno, talvez seja angústia, depressão, né? Alguma síndrome. Continue assistindo os nossos vídeos, que você vai encontrar algumas respostas aqui. Tá? Hipnólogo Samuel Nous, mais uma vez aqui contigo, e muito obrigado por ter assistido até agora.